Fala pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio da Escola do Varejo. O nosso convidado hoje, ele é tecnólogo em gestão comercial, ele tem 25 anos de experiência entre compra e venda, atua dos dois lados do birô. A frase que o resume, quem não vive para servir, não serve para viver. Ele é diretor comercial do Grupo Andrade, e a sua gestão inclui Alagoas, Sergipe e Pernambuco, com a divisão cosmético. Está conosco hoje Paulo Bezerra. Paulo Bezerra, que bom tê-lo conosco. Bem-vindo, Paulo. Boa noite a todos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Luiz. É uma satisfação, né, estar com vocês. Já tivemos uma conversa prévia, né, muito interessante, por sinal. E, assim, é uma honra estar aqui com vocês nessa noite maravilhosa. E parabenizá-los, né, pela iniciativa. Falávamos há pouco quais os propósitos, né, que vocês têm com esse programa, e eu acredito que é de grande valia para o setor, né, setor atacadista, distribuidor e o supermercadista, que é o nosso centro das atenções, nós que fazemos a distribuição. Coisa boa. Paulo, primeiro, assim, mais uma vez, é muito bom tê-lo conosco, né? E existem várias perguntas e, assim, as pessoas que nos ouvem nesse momento, acredito que a gente vai tirar muitas dúvidas. Eu sempre tenho essa dúvida, sabe, Luiz? Grupo Andrade, são 37 anos de existência, não é isso? Isso. Fez Essa semana. 17 de abril. 37 anos. Paulo, por que o nome Andrade? Essa pergunta, ela sempre às vezes ecoa e fazem ao Celso, né? E ele conta a história bem interessante, né? Que era uma distribuidora, né, que tinha o nome Andrade, e ele gostava desse nome, e acabou que terminou intitulando Andrade, e aqui está, né? Desde sempre, ela nunca mudou, sempre foi Andrade Distribuidor, e hoje tem renome, né, no cenário nacional e Nordeste, todo mundo já conhece a história, né? Precisa a gente falar. Ela começou em 1988, tinha 350 metros quadrados, 3 funcionários, né? E 100 veículos para entrega. Essa foi a origem do Grupo Andrade. Hoje, com certeza, já passou muito mais de 3 funcionários. Já está chegando próximo dos 2.000. 2.000 o grupo já está no mínimo uns 100 caminhões, 200 agora. Que mais trajetória, né? Hoje são mais de 2.000 funcionários. Aproximadamente isso. Nos 3 estados, Alagoas, Sergipe e Pernambuco. Parabéns. Muitas parabéns, Celso Pessoa, e parabéns a todos que compram o Grupo Andrade. Paulo Bezerra, 25 anos de experiência de compras e vendas. Como foi que você chegou na Andrade Distribuidor? Luiz, minha história é bem interessante, né? Eu falei para vocês agora há pouco, né? Eu transitei um pouco em muita coisa, né? Sempre gostei de negócio, né? Independente do que fosse, estando negociando o que eu fazia. E eu comecei em loja de material de construção. Eu brinco, eu entendo tudo eu não vou fazer uma casa, eu vou comprar um material, eu mesmo falo o que eu quero e a marca e o tipo. E eu passei 6 anos nesse segmento, passei mais 2 anos e um pouco no segmento que eu estou, uma empresa super renomada, muita gente conheceu, e uma certa vez eu recebi um convite de um amigo, né, para conhecer a empresa que aqui estou nesse tempo. E o engraçado é que a gente, ao longo desse nosso bate-papo, eu não sei o que vocês vão trazer, mas eu tinha 50 fornecedores que eu comprava. E quando eu saí, né, uma decisão em conjunto da empresa e minha, e eu fiquei parado por uns 30 dias, e um belo dia eu encontrei um desses vendedores, dos 50 mais ou menos que eu tinha, acho que 5 me ligaram. Vocês entenderem como o mercado é. E eu falo muito isso para o meu time, e faça certo, trate muito bem as pessoas, porque ninguém sabe o dia de amanhã. E desses 5, 2 me indicaram. Eu não conhecia Arapiraca bem, também não conhecia o Andrade, né? E aqui vim, tive uma primeira conversa, e quando eu cheguei em casa, eu falei, rapaz, eu vou voltar e vou trabalhar naquela empresa. Assim, impressionante, instintos. E aí eu voltei,
fiz um trato, não consegui cumprir porque eu não iria sair de onde eu estava sem deixar alguém, né? Eu não ia deixar ninguém na mão. E aí, na época, na oportunidade, o Celso me liga novamente e falou, rapaz, você vem trabalhar comigo? Eu falei, não, eu vou. E eu vou 20 de agosto de 2000, uma segunda-feira. E saio eu no domingo à tarde, até brinco com o Gustavo no Nacional, que onde eu me hospedei a primeira vez foi lá, no Nacional. Eu não conhecia Arapiraca, e do Nacional para chegar ao bairro Brasília, é muito próximo. Aí eu voltava, pegava a L220, fazia tudo isso, descia na folhinha e arrodeava ali e chegava, descia que não era contramão. Não tinha Waze na época, não? Não, nada. Na contramão e chegava lá na... E um belo dia eu falei, eu vou me aventurar, eu vou por dentro. Aí descia ali o calçadão, eu falei, meu Deus do céu, 10 minutos eu não fazia 20 ou mais. É uma história engraçada, e tem tantas histórias, né? E aí eu vim para cá, e assim, o mercado na época, muito nervoso, como o momento volta a estar, né? Mas é assim mesmo, é o bom por isso. E a gente vem nessa trajetória, né? Aprendendo, ensinando quando pode, né? Aprendendo mais. E é isso, eu acho que eu não imaginava que a gente fosse ficar uma trajetória esse tempo, porque o mercado é muito volátil. Mas quando você tem propósito, quando você gosta do que você faz, e você faz certo, né? Dificilmente aconteça do contrário, né? E é isso aí, essa que é a minha história em Arapiraca, né? E aí eu fui transformando, ela foi crescendo, e nós fomos crescendo juntos. E aqui eu estou, né? Aprendendo todo dia. Jamais arrogância e humildade. Acho que a liderança sem humildade ela não é liderança. Essa frase que eu falo para vocês, que eu ouço, né? E eu acho que é de Gandhi. O líder que não pensa assim, ele não vai evoluir. Se a liderança não transforma líderes, não forma líderes, você não vai evoluir, né? E eu tenho a felicidade de, até onde eu cheguei, foram convites, foram oportunidades que foram surgindo, né? Surge a oportunidade, me chamam, Paulo, tem esse desafio para você. E uma vez eu perguntei, mas você nem perguntou se eu queria? Não, vá e vamos fazer junto. Estamos certo. Então, é assim, eu acho que eu brinco que as pessoas falam muito, Paulo, mas eu sou um vendedor. Não, rapaz, muito simplista. Não. É que eu acho que é o básico que tem que ser feito, que é difícil fazer. Eu estava falando com o meu time que quando você faz o básico, se destaca. E até brinquei, eu falei, tem momentos que a gente nem isso está fazendo. Esse aqui é o grande desafio da liderança hoje, no mundo totalmente digitalizado. Eu pensava, antes de vir para cá, até falando antes de ontem, Gustavo, Carlos, você conhece algumas dinâmicas nossas, e eu estava falando sobre IA, que hoje, aquela história, eu falo assim, a liderança tem que ter a experiência com a juventude para tornar um time forte. Mas nós temos uma juventude hoje que ela, de tão acostumado a ir para o diminutivo, do não falar e do não escrever, tem até dificuldade de extrair uma tecnologia que a gente tem na mão que é muito, muito importante. Se você não monta um prompt bem feito, você não extrai uma resposta à altura do que você precisa, do que você quer, para te apoiar. Mas se você não souber, também não vai acontecer. Porque você precisa saber, né? Você precisa contextualizar o que você quer. Não é você chegar lá e jogar qualquer coisa aleatória e vai sair. Se você não sabe o que pedir, vem qualquer coisa. Então, assim, o mercado é bem dinâmico, né? A gente precisa estar atual, sempre, né? Para tentar sair na frente. O que foi certo ontem, hoje é dúvida e amanhã não vai servir mais, não. É mais ou menos isso. Você falou de IA. No futuro mais breve, ou daqui a algum tempo, há a possibilidade do vendedor deixar de existir com a IA? Não. Minha modesta opinião, não. Ele vai deixar de ser vendedor. Ele vai ter que ser
consultor. A gente já chama consultor há muito tempo. Mas o problema, Luiz, pelo que eu analiso, desde o início dos tempos que essa profissão existe. Né? Brincávamos ali fora sobre sal. Salário, sal. Negócio, escambo. Troca. Sempre pessoas. Se um robô vai lealdizar uma gôndola? Acredito que não. Ele pode fazer muita coisa, mas isso não. Vai pensar? Não. Então, assim, sempre vai ter. Agora, nós temos que estar preparados para estar junto dessa tecnologia. Né? Porque se você não estiver, você já está fora. Isso aí é fato. Mas vai transformar. O profissional de venda vai se transformar. Ele vai ser diferente. Mas ele não vai deixar de ter. Por exemplo, você tem um vendedor que tem que levar uma proposta para você. Agora ele vai chegar com a proposta e vai falar, mas Luiz, se você for nesta plataforma, eu te dou mais vantagem. Mas aí o Luiz é um cara atual, aí vai nesta plataforma, ele vai e faz o pedido. Mas ainda está um pouco, não está tão perto do Luiz entrar numa plataforma e fazer um pedido de um mix grande. Eu vou lá na internet e compro um telefone. Eu já cansei, estou viajando em qualquer lugar, você vai, compra um telefone, você compra qualquer coisa. Mas você, comprador do varejo, meu ponto de vista, você não vai parar tudo para fazer todo o pedido via... Agora, a empresa precisa estar atualizada. Nós lançamos agora o nosso site. Por sinal, muito bom. Por quê? Porque é uma alternativa que eu dou ao meu cliente de ter uma oportunidade no final de semana. Aí chega uma mensagem, aí chega uma promoção. Isso é muito importante. Mas a força de venda, ela é crucial ainda. Agora, essa força de venda está se transformando. Se o nosso vendedor não estiver acompanhando essa tendência, ele vai ficando para trás. Né? Então, assim, hoje, todas as empresas que eu conheço estão todas com tecnologias. Lá atrás, o Ricardo lembra, eu não sou velho não, Luiz, mas você é mais novo do que eu, o Ricardo lembra muito disso. Nós tínhamos muitos atacados. E o mercado está selecionando. O A é bom nisso, o B é bom nisso. Cria-se referências. E aí o mercado foi ficando seleto. Vocês podem ver. Eu me lembro, lá, quando eu cheguei aqui há 20 e alguns anos atrás, existiam muitos atacados. Era uma briga de preço absurda. Não existia, não se falava de layout, não se falava de cronograma, não se falava de prestação de serviço. Falava-se preço-produto. Preço-produto, preço-produto. Hoje não é mais preço-produto. Hoje tem um pacote de situações por trás que faz com que isso aconteça. Mas, na minha modesta opinião, eu não acredito que a função vendedor, consultor, que nome a gente queira dar, como também distribuidor. Não acredito que esse segmento acabe, zere. Eu não acredito. Tanto que as indústrias hoje, o que elas estão fazendo? Elas estão usando o distribuidor para fazer sua força e sua distribuição. Né? E aí o mercado entra numa modalidade que é uma realidade hoje muito, muito dura para quem faz uma distribuição eficaz, que os cash. É uma realidade. Mas o cash, ele tem o seu lugar, nós temos que viver com ele, e o nosso cliente precisa estar atual e ter um diferencial. O cash cresceu, parou, e agora ele estabiliza, e agora tomou do pequeno cliente. Então, hoje as visitas diminuíram. O small, né? Aquele pequenininho ali. Mas ele ainda é essencial na cadeia.
Então, tipo assim, fragmentou, né? Fragmentou mais. Os mais fortes do Estado ficaram maiores, né? Onde ele abre, num raio de alguns quilômetros ali, os pequenos se acaba mesmo, né? E a lei do mercado sempre foi assim. O mais forte prevalece. Em qualquer situação. Exatamente. Em qualquer, seja no reino animal, no homem, no negócio, o mais forte prevalece. Isso aí não é a lei da vida. Mais ou menos isso. Realmente. O que fez? O bolo é um só. O que aconteceu? A sua fatia diminuiu um pouco. Ô, Paulo, pelo que eu entendi, se eu compreendi corretamente, a IA vem, mas ela vem para ser um apoio, um complemento ao vendedor. E se ele souber usar essa ferramenta, ele vai ter muito mais vantagem do que aquele que não usará ou que não souber usá-la. Com certeza. Qualquer profissional hoje que se preze precisa entender pouco ou muito de tecnologia. Exato. Pouco ou muito. Só não pode ficar fora disso, né? Eu falo isso porque a gente tem esses garotos, né, que voa, né? Mas nós também precisamos estar atentos a essas tendências. Lógico, o vendedor, ele precisa estar. Não tem como. Você tem algumas redes de supermercado. Qual é o vendedor que se destaca? O que tem o melhor relacionamento, o que vai ao PDV, o que vai ao estoque do cliente, o que acompanha o processo, o início, o meio, o fim. Ou seja, quando o shopper leva. Perfeito. E o ciclo se renova. Então, não adianta, nem só a IA vai andar sozinha, nem só o e-commerce vai andar sozinho. Ou seja, todo o contexto tem que se complementar para que que seja eficaz. Você tem que estar no cliente, seja de qualquer forma. Qualquer via, ou pelo e-commerce, ou pelo WhatsApp, ou presencial, mas ainda o presencial, para mim, ele é muito forte. Mas a gente tem que ter essas outras alternativas para dar opção do cliente comprar. O que não pode é você não vender. O que não tem condição é você não vender, né? Mas o que é que acontece? A tecnologia está facilitando isso. Que antigamente, eu falava com um representante nosso antigo, que saiu agora, e a gente brincava e ele foi contar um pouquinho da história, né? Era tabela de preço, era fax. Amigo, eu mostrei uma máquina fotográfica à minha filha, ela não sabe o que é uma máquina fotográfica. Ela não sabe, como vai saber? Fax, tu lembra de fax, Luiz? O que é isso, hein? Lembro, não. Será difícil para o vendedor finalizar a compra, imagina para o cara entregar a compra, né? Não, logística. E ele brincava... Adivinhar o endereço. E ele brincava o seguinte, que chegava no orelhão e ficava lá 1 hora, 2 horas passando pedido, e aí ficava a fila lá, dizia, meu amigo, eu também quero usar a orelhão. Telefone Na público. ficha, cara, na Telefone ficha. público. Aí caía a ficha, não deixou, né? Aí ele ia lá, botava outra ficha. Assim, cara, a gente olha hoje e fala, meu Deus, como é que eu vivi sem isso? Né? A velocidade da luz. Era o talão. Talão. Né? E como é que eu vivi isso? Mas eu falo para você, lá em 98, quando eu falei para você que eu entrei nessa empresa do segmento, já era uma empresa super tecnológica. Ele já trabalhava na época era Palm Top. É isso? Palm Top, né? Era super tecnológico para a época, né? Então, aí daí as empresas foram se profissionalizando. Hoje, eu acho que qualquer atacado... E o bom, a tecnologia está ao alcance de qualquer um, né? É de uma forma que até o garçom hoje tem o palme dele para fazer o pedido. Faz o pedido na hora. Antigamente anotava. A Né? gente escaneia lá no QR Code e já tem restaurante que já pode fazer o pedido e já cai lá na cozinha, né? Por exemplo, já faz muito tempo, na China só tem o cara para entregar, nem para receber. Escaneia o QR Code, o pedido já cai lá na cozinha, o cara vem e entrega. E aí lá sim, lá já tem robô, testes, que o robô já serve. Isso é realidade lá. Aqui ainda não, mas vai chegar. Vai chegar, porque eu estava assistindo uma matéria sobre o Pix, né? E a gente fala muito
do Brasil mal, de preferência. Tem suas coisas a melhorar, esse é fato, mas o Brasil o Pix foi uma situação criada no Brasil. Na pandemia, o Brasil foi o único país no mundo que teve a maior transferência de renda direta. Até deu problema, né, para o governo na época, que não passou na mão de quem queria que passasse. Né? E foi um caso de sucesso. A maior transferência de renda direta. Foi onde se descobriu lá os 30 milhões de pessoas que não existiam, né? Que não tinham, eram os invisíveis, né? E aí deu aquele boom na economia. E assim, eu sou gosto muito do meu país, apesar de não concordar com muita coisa. Mas gosto. Paulo, 37 anos de Andrade. E quando a gente vai buscar um dos principais pilares de Andrade, é pessoas. O caminho para crescer é investir em pessoas? 37 anos de Andrade, e eu tenho 24, chegando nos 25. Não, isso é uma coisa que não tem dúvidas. Se é um pilar que essa empresa investe maciçamente, todos os dias, todos os meses, todos os setores. Né? Claro, comercial um pouco mais, né? Mas todos os setores sem exceção. Aí a gente volta à questão do vendedor. Sem essa peça não funciona. Nós somos uma engrenagem que os elos se fecham. Se eu não tiver pessoas preparadas, num cenário que nós estamos, não vamos sair do canto. Porque quem faz a diferença são as pessoas. A tecnologia está. Mas eu volto a dizer, quem vai ter que pensar que a situação mais difícil, senhores, que eu tenho enfrentado no momento, chama-se diagnosticar. Porque isso é muito fácil. Por que, Luiz, você deixou faltar o presunto Paraná? Por quê? Né? É fácil fazer pergunta. Uma pergunta básica para você responder já não é fácil. E imagine se fosse uma pergunta mais inteligente. Realmente. Por que você deixou faltar o presunto Pata Negra, que ele é importado do país tal, que você precisava ter um planejamento melhor, que tem a época dele, e você não poderia deixar um produto para essa época sazonal? O que é que aconteceu? A gente tem que pensar mais, né? Responder. Então, se o Luiz não estiver preparado, estudar aquilo ali, ele não vai responder. Porque perguntar é fácil. Mas por que você não entregou seu objetivo do mês? Então, assim, nós temos essa dificuldade. E os nossos profissionais hoje têm essa dificuldade. Eu não vou dizer que eu também não tenha. Quem não tem? Eu falava mais cedo hoje com o pessoal, e quando o cenário está um pouco adverso, não é que está ruim, não. Não tem que reclamar. Não vai pagar a conta nem resolver o problema. Né? Mas quando está um pouco adverso, que você é uma pessoa de resultado, você se pergunta. Você fica preocupado. Ansiedade e pressão existe, né? Ricardo, a gente falava há pouco. Então, assim, você fica preocupado. Né? E você se pergunta, poxa, será que sou eu? Né? Aí é onde tem que entrar a questão do planejamento, do diagnóstico, para você entender e buscar solução. Então, por isso que essa pessoa preparada, ela faz essa diferença. Né? Por isso que a empresa investe, e não é de hoje, né? Não é porque o grupo está onde está, que diz, está investindo hoje. Não. Eu estou falando por mim, e tenho esse tempo. Eu conto história aqui que muita gente nem sabe, nem sonha. Existia um curso chamado KLA. Curso de venda chamado KLA. E eu acredito que a minha veia comercial para vendas nasce lá. Acho que nunca acontece isso a ninguém. Mas na oportunidade... Só um minuto, então é inédito essa história? Eu acredito que ela seja. Nesse momento, nós estamos com o diretor comercial do Grupo Andrade e vamos conhecer uma história, um fato inédito. Pois não? Nessa oportunidade, nós íamos para vários eventos. Para o Sala Management,
evento em São Paulo, e esse evento é em São Paulo. Nessa oportunidade eu como comprador, diretor de compras, e um amigo meu como diretor de vendas, e levamos uma missão de trazer esse material, eu para falar de liderança, e esse amigo meu para falar, acho que de pessoas. Eu acredito que era isso. E a época lá tinha o César Romão, porque são fases. Nossa vida é fase. Você alcançar uma longevidade em uma função não é fácil, né? Então não existe coincidência, né? Nada por acaso não. Tem que ter alguma coisa que embase isso. E nessa oportunidade nós tivemos vários palestrantes, Bernardinho, ou seja, acho que foi 2004, 2005. Pra você ter uma ideia, esse material eu trouxe, eu fiz, apresentamos para o pessoal interno e eu guardei essa apresentação. É uma pena que eu perdi em troca de máquinas e tal, mas eu me lembro que em 2014, quando eu assumo a área comercial de vendas, isso foi em outubro de 2014, como eu estou 10 anos no ano passado, eu fiz o material e eu falei, peraí, eu tenho curiosidade aqui para vocês. Aí busquei essa apresentação e botei na tela. Eu perguntei, vocês acham que essa apresentação tem quanto tempo? Ah, 1 ano, 6 meses, 2 anos. Eu falei, tem 10 anos. Então a coisa, ela aprimora, ela não muda. Aprimora nome, né? O pessoal americaniza alguma coisa. Mas a liderança, ela vai ser. Aí você tem que se atualizar. Né? Qual é o curso que você... É KF? KLA? KLA, eu acho que ele nem tem mais. Esse KLA você apresentou 10 anos depois. 10 anos depois, esse material eu mostrei ao meu time de vendas e ele ainda estava em coisas que a gente achava que era ontem. Né? Então, assim, e aí foi quando eu comecei a falar de liderança e aí foi quando surgiu essa oportunidade de eu ir para a área comercial. Né? A época, o comprador, acho que Luiz é muito calmo, não era tão calmo, um pouquinho meio agitado, também sou ainda. E quando me disseram, o Paulo vai para comercial, disseram aí, vai tocar fogo no mundo, acaba-se tudo. E graças a Deus não acabou tudo, não toquei fogo no mundo, né? A gente só cobra. Cobra com coerência, mostra, ensina, aprende. Né? Porque quando você está ensinando, você às vezes está mais aprendendo do que ensinando. Né? E é isso, o comércio é dinâmico e cada vez está mais dinâmico. Por isso que a gente... e quando a água baixa, a pedra aparece, aí começam os porquês. Aí não acaba mais nunca os porquês. Se você não estiver preparado com resiliência, sangue frio, você acaba que às vezes perde um pouco. Né? E quando você chega de manhã e tem uma ligação, tem outra. Mas faz parte. Eu mesmo não sei fazer outra coisa, não. Só sei fazer isso. E gosto do que eu faço. Paulo, aproveitando essa frase sua, você falando de coerência e tudo, a gente sempre destaca aqui a cultura de cada empresa, né? E aí a gente pega algumas palavras essas que não é do cotidiano, que a gente sempre ouve. Eu destaquei aqui duas palavras que fazem parte da cultura do Grupo Andrade, que é equidade e fé. O porquê dessas duas palavras fazendo parte da cultura da empresa? A gente comenta, Ricardo, você deve ter escutado muito. A cultura ela já existe. Ela está em você, está impregnada no dono. E ele vai ramificando essa cultura. Né? E vai criando-se as identidades e se aprimorando exatamente, como eu falei, as palavras você vai ajustando elas ao longo do tempo. E a palavra equidade, ela tem vários significados. Senso de justiça, igualdade, né? Simplicidade. Por isso que a gente preza muito por essa palavra. E a fé, eu acho, é o que move a gente. Né? Por mais você tem fé que o seu podcast vai ser um sucesso. Né? Você tem fé que o Luiz vai acreditar em você da próxima vez que você falar do que a gente brincava lá fora. Por quê? Infelizmente, é muito mais fácil
ser pessimista é menos difícil de explicar, né? Ser otimista é mais difícil de explicar. Dizer sim, né? Dizer não, porque não dá certo? Não vai dar certo, ponto. Né? Você não explica o não. Não, o podcast do menino vai dar certo. Por que vai dar certo? Como vai dar certo? O que é que eles vão fazer diferente? Ah, que nada, eles vão vir social, não tá bom. Ah, eles vão vir de polo, não tá bom. Né? Então, a fé, ela que move. Não tem a questão da fé que move montanhas, né? Então, assim, nós temos que ter fé em alguma coisa, né? E a gente tem fé nas pessoas, em Deus, né? Principalmente. Eu não sou um católico praticante, eu sou um católico temente a Deus. Rezo. Minha mãe me ensinou isso. Meu pai me levava à igreja. Engraçado, né? Você vê, sempre as mães, né? O meu pai me levava à igreja. Tem outro fato que eu acho que pouca gente conhece, que aqui em Arapiraca virou fama, né? Lá atrás, uma vez eu cheguei na igreja mais cedo, eu estou lá com meu pai, eu tinha uma tia meu beata e tal, e o padre saiu, olhou assim, me chamou. Olha, você vai apoiar aqui o padre. Antigamente não chamava de coroinha, né? E eu fui lá, né? Estava uma batinazinha em mim, eu fiquei lá, auxiliando o padre. Quando foi no dia, eu cheguei na casa da minha tia, eu gostava demais da casa dela, um docinho, uma broinha. Aí ela me chamava de Paulinho. Meu filho, você foi à missa ontem? Eu disse, fui. Aí ela disse, você que estava lá em cima, né, no altar, estava tão bonitinho. Falei, filha da mãe, nunca mais vou cedo para a igreja, que se eu chegar lá e não tiver ninguém, eles vão me chamar de novo. Claro, foi uma experiência interessante. Isso eu nunca contei a muita gente, não. Que, assim, aos domingos, né? Interior, aos domingos, meu pai ia 7 da noite, eu gostava muito de estar com ele, né? Ficava, porque, como eu falei para você mais cedo, eu tive uma vida rural urbana. Por isso tanto que eu gosto de sítio, e adoro isso. E aí eu passava a manhã, à tarde ia para a escola, né? E à noite retornava ao interior do meu pai. Né? São 3 quilômetros da cidade para o nosso terreno. E aí, ao final de semana, meu pai tinha um comércio, ele ficava lá e eu ia ficar com ele. E aos domingos ele me convidava para ir à igreja de vez em quando e eu estava junto disso. Então, eu tenho uma memória muito grande dele, né? Estava falando esses dias, eu sempre pergunta, ele é vivo, seu pai? Não é vivo. Faz 10 anos que ele faleceu, mas eu fico muito tranquilo em falar porque eu fiquei muito presente nos últimos anos. Quando você está presente, né, a frase da Anne Frank, né? Os mortos recebem mais flores do que os vivos pelo remorso, né? Diga que ama agora, me dê flores em vida, né? Como diz a música lá. Do que você deixar passar e depois você fica com remorso, aí vai querer compensar o que você não fez. Então eu fico muito confortável em falar sobre meu pai porque eu acompanhei de perto os últimos 10 anos ou mais de estar com ele. Eu tenho uma crença que toda vez que eu ia viajar, no final de semana eu ia e dizia a ele, pai, eu vou viajar para tal lugar, eu vou fazer isso, né? Aí eu carrego isso como, acho que eu me espelhei muito nele, acho que eu sou muito fã dele. Um homem de 1923, criar a gente como ele criou, dando opções. Vocês são quantos irmãos? Nós somos 8. 5 homens e 3 mulheres. Então, assim, ele dizia o seguinte, meu filho, homem não pode ficar sem trabalhar. Eu lhe tenho 3 alternativas. Eu tenho estudo, eu tenho roça e eu tenho comércio. Escolha. Sem trabalhar não fica. E criou os 8 filhos e todos eles escolheu cada um uma profissão, né? Eu tenho irmão bancário, eu tenho irmã professora, eu gosto do comércio, né? Também tem irmão que optou em ficar lá. Então, assim, é bem diversificado. Eu sou muito feliz pela vida que eu tenho, eu até brinco com o menino. Até na empresa. Eu fico fazendo perguntas de interior, né? E ele não sabe. Aí, ele não sabe. Eu falei, rapaz, você gente de rua, não é, né? Assim, eu acho muito interessante e eu tenho uma vida que eu só agradeço a Deus todo dia. Parabéns, Paulo. É uma vivência
A gente, assim, eu percebo, acredito que o Luiz percebe também, você fala do seu pai, é isso, né? Meu pai foi o meu herói, foi o meu exemplo. Total, total. Total, impressionante, assim, porque essa, às vezes as pessoas me perguntam sobre a minha mãe. Eu gosto da danada. Eu gosto dela, mas não tem a mesma afetividade. Eu não sei. É impressionante mesmo, sabe? E eu começo a guardar a memória dele da minha infância lá por volta dos 7, 8 anos. E aí, por exemplo, eu tinha medo de andar sozinho. E aí, eu acho que foi nessa faixa de 7, 8 anos, eu fui até a cidade, do nosso terreno lá até a cidade, sozinho a pé. Pronto, a partir daí eu nunca mais deixei de ficar com ele aos domingos, dormia, segunda-feira, era o dia de feira da cidade, e nós estávamos lá no comérciozinho. Ele voltava às 5 da tarde. Eu estou contando a história a vocês que eu acho que nem mesmo a minha mulher sabe. E ele saía às 5 da tarde, voltava, e eu ia para a escola à noite, já estudando à noite. Eu ficava no comércio de 5 das 17, né, às 19, nesse intervalo ali. Vendia alguma coisa, porque o que hoje a gente chama de generalista, né, na nossa linguagem, o pequeno, lá era bodega. Vocês conhecem bodega, né? Oh, A loja, assim. tem aquele negocinho de confeito, né? Como o cara gerar. As prateleiras. O pessoal me disse, eu não sou dessa época, não. Tinha um negócio de confeito. A prateleira aqui, igual essa prateleira ali, né? Eu até tenho um desejo. A geladeira eu já comprei. Tem a geladeirinha amarela, Brastemp. A geladeira eu já comprei, tá lá no meu cantinho. E tinha lá as prateleiras, né? E aí se vendia tudo na época. Já vendia creme dental, colinos, sabonete. Já tinha tudo isso, né? Só que hoje está o self-service, né? E antigamente o cliente pedia, né? E eu desde cedo que eu mexo com isso. Então, assim, isso essas memórias me remetem muito quando eu vejo, eu tenho 50 anos, 51 agora, ou seja, isso eu tinha lá uns seus 12, 15 anos, mais ou menos. Paulo, pois não, Luiz. Ele falando de E bodega, depois eu quero fazer uma pergunta a você ainda sobre isso. Fique tranquilo. ele falando de bodega, Vocês quiserem. e eu acredito que muitas pessoas que trabalham no nosso ramo não sabem onde surgiu o primeiro supermercado do mundo. Surgiu nos Estados Unidos. O que foi que o cara fez? O cara teve a ideia de sair de detrás do balcão, tirar o balcão e deixar as prateleiras, deixava o cliente sozinho e ficava só esperando. Quando ele terminasse de comprar, só pagava. Eu acho que surgiu o supermercado porque o dono do supermercado deveria ser preguiçoso. Né? Acho que É brincadeira, tu corta isso aí que é teoria, tá? Não, porque o cara vai recebe. já vai cortar, viu? Porque o cara vai lá e se serve e só vai e paga, É o né? que você falou, é o self-service hoje, né? É o self-service hoje, né? Então, às vezes eu faço as analogias, assim, brincando. Esse cara teve essa ideia dos Estados Unidos. Ainda bem, né? Eu vou criar um quadro chamado assim, Coisas do Luiz. Paulo, eu queria te fazer uma pergunta, eu sentindo nesse momento de fazer isso. Não sei se você vai lembrar. Sua memória é muito boa, né? Você tem 50 Mais ou anos. menos. De 50 anos, ainda lembra ensinamentos do seu pai, que aos 12 anos, quando você o tinha, né? Paulo, de toda a vivência, como é o nome do seu pai? Moisés. Que o senhor Moisés, quando estava nessa esfera mortal, ao conviver com ele, qual foi a coisa mais bonita que ele já disse a você? Mas, rapaz, ele dizia tanta coisa que às vezes eu até anotava, não anotava. Meu pai era assim, ele era um sujeito muito organizado, simples, objetivo e assim, ele não tinha vaidade. Não tinha vaidade. E ele falava algumas coisas. E eu tenho um irmão que lembra mais. Eu converso muito com ele, né? E engraçado, a memória longa até que é boa. A memória de curto prazo não é boa. Por quê? Porque lá você memorizava com calma. 12 meses daquele tempo eram 12 meses termináveis. 12 meses do nosso tempo, estamos em maio. Começou janeiro ontem na nossa mente, acelerada. E aconteceu um fato, e tem outro interessante que ele diz o seguinte: meu filho,
O copo de ouro, a água que você bebe no copo de ouro, mata a sede do mesmo jeito que você bebe numa cuia. Sabe o que é cuia, Luiz? Tem certeza? É a fosse do materialzinho da natureza, né? A comboquinha, pronto. Então, Ela é da geração mais nova, né? Geração Nutella. Aí, assim, a água, ou seja, ele dizia, não precisa. Seja econômico. Não volte da feira sem dinheiro. Os exemplos de economia, com essas analogias, marca. E essa eu não esqueço. Ele chegou lá em casa, e eu acho que foi que eu fui um pouco frustrado. E acho que tinha uns 3 ou 4 partes de calçado, né? Ele olhou assim e falou, filho, quem é? Eles são meus. Mas você só tem 2 pés porque você quer ter calçado. Então, assim, são essas coisas que... E aí, o que é que acontece? Eu brinco. Hoje, eu não crio minhas filhas. Lógico, são outro tempo. É tudo diferente. Mas o princípio básico da educação é educação financeira, moral, respeito. Isso tem que ter. Esses valores você não pode perder. Então, meu pai me ensinou muito essas coisas. A simplicidade, humildade, correto. Seja correto. Porque o sim e o não cabem em todo canto. Se você não sabe, não sei, né? Isso eu prezo muito por isso. Eu nunca vi meu pai... Outra coisa que ele falava bastante também. Se você junta muita gente sempre, hora cedo, hora tarde, vai dar problema. Né? Viva a sua vida correto, faça suas coisas corretamente. Né? E aí ele dizia, outra frase que ele dizia, eu acho interessante, que a gente usa hoje muito. Tudo tem solução, né? Ele usava, todo beco tem saída. Ou seja, toda estrada vai ter uma saída. Se você não puder resolver, meu filho, o tempo vai resolver para você. Tenha calma. Não discuta. Muita coisa eu não aprendi muito não, sabe? Porque às vezes eu até errei. Mas errei porque eu quis. Mas ele me dizia, isso não é o certo, isso é errado. Meu pai me criou muita gente com liberdade, sabe? Ele dizia, aconselhava, mas ele não tinha imposição. Minhas filhas, eu faço isso. Filha, você quer ser o quê? A minha filha mais velha, eu quero ser psicóloga. Tudo bem, você vai ser psicóloga. E hoje ela está exercendo já psicologia, fazendo pós. Mas no meio do caminho ela quis voltar. Não, pai, eu quero ser médica. Vou parar tudo e voltar para a médica. Eu falei, agora você vai fazer o seu dinheiro. Eu posso te ajudar? Mas eu não vou zerar tudo. Né? Já a minha outra filha, não, pai, eu quero ser médica. Deixa pequenininha. Vou trabalhar o que eu puder, primeiramente, confiando em Deus, e vou tentar dar o que você quer. Faça a sua parte, que eu faço a minha. Né? E é assim. Porque eu vejo pais que dizem, eu quero que você seja engenheiro. O cara até se forma. Ele quer realizar o sonho dele no filho. Até se forma, mas não exerce. Dinheiro, a minha filha fala, pai, eu quero ganhar muito dinheiro. Dinheiro é consequência do que você faz. E muito dinheiro, se você saber usá-lo, é melhor nem ter. Você vai fazer bobagem. Né? Então, ter muito ou pouco, para mim, é questão de ponto de vista. Né? Paulo, ainda falando sobre o seu Moisés, se você fosse resumir o seu pai numa palavra, que palavra seria essa? Eu acho que honestidade. Ele era muito correto. Eu acho assim que... Eu sou muito suspeito de falar sobre ele, porque quando você admira muito, né? Você pode passar um pouco do extremo, né? Mas ele era uma pessoa muito serena. Ricardo e Luiz, quando meu pai faleceu, eu tinha 40 anos. Fazem 10 anos, vai para 11. Eu nunca ouvi ninguém falar mal dele e nem ele falar mal de ninguém. A única coisa que eu ouvia, né, que eu brinco, dizia, o seu Moisés é muito seguro. Ele empresta as coisas dele. Porque ele tinha de tudo que ele precisava, ele tinha em casa. Ele não pedia.
E uma certa vez ele me explicou por quê tinha essa fama. E eu sou o contrário, eu sou meio bobão. Gosto de servir sempre que eu posso todo mundo. Meu filho, eu empresto uma coisa 99 vezes. Essas frases eu não esqueço. Quando for na centésima, eu não posso emprestar, não é nem que eu não queira, a 99 não serviu. Então não empresto nenhuma. Pronto. Então, uma brincadeirazinha, então já está conversado. Vamos mais, está resumido, né? A gente falou já resumido, já está conversado. Ponto. E é um fato. O ser humano hoje é complicado. Difícil. Eu sei que no seu programa, no programa de vocês, tem muita gente que dá força, que apoia, patrocina. Isso vai crescer. Né? Porque quando eu comecei a acompanhar, a gente começou a conversar, nessa tela aparecia um patrocinador. Não é isso? A gente já vê vários patrocinadores e com certeza aparecendo mais. E quando você ligou para mim, eu falei, eita, Ricardo, vamos, acho que faz uns 60 dias, o próximo mês. Meu pai, minha agenda também, vamos lá para frente. Você, eu acompanhava, né? E você falou, Paulo, a gente tem já uma visualização bem importante. E não estou aqui por isso. Eu estou aqui porque, a convite de vocês, e muito grato por isso. Nós agradecemos. Conheço você, né, Ricardo? Você também trabalha conosco há muito tempo, né? Você é uma grande rede. Então, estarei aqui sempre que vocês precisarem e que eu puder estar, naturalmente. Muito bom. Paulo, você tem 25 anos de experiências de compra e venda. Uma única empresa. Acredito que houve muitos desafios. Qual foi a maior dificuldade nesses 25 anos? Numa outra empresa, não. O meu currículo é pequenininho, eu estou na terceira. Estou na terceira esse tempo todo. Porque uma passagem foi breve. Eu tenho uma certa longevidade, né? Passei 6 em uma, a outra foi meio que teve um hiatozinho aí de dois anos. Luiz, são tantas que você nem consegue enumerar, que você não lembra, e você também não consegue resumir, né? Então, eu acredito que a minha maior dificuldade no momento está sendo no momento. Eu falava antes de ontem também, mais cedo, para um pessoal, para um time nosso, do que é você estar na zona de controle e do que é você estar fora da zona de controle. Que a gente usa zona de conforto. Eu não gosto. Não é a zona de conforto quem vive em comercial. Quem disser que está é mentiroso. Ou não está. Dia primeiro chegou, já zerou tudo, começa tudo de novo, e assim sucessivamente, é a nossa vida. Então, mas você tem uma zona de controle. O que é isso? Eu estar estabelecido num estado com uma dominância muito grande no segmento que eu estou, com equipe super formada, competitiva, atual, gestão organizadinha. Aí você está na zona de controle, você controla tudo. Qualquer coisinha que sai do eixo, que você tem seus esteios, seus pilares de sustentação. Quando eu estou com minha base forte, qualquer coisa que der um ruim, qualquer coisa, os outros suportam até você ir corrigir. Muito bem. Quando o mercado começa a ficar mais difícil, e quando você entra num estado, você não conhece o estado além de ser turista, aí começa a você se autoavaliar. Meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? O que é isso? Né? Cultura diferente, pessoas diferentes, equipe em formação. Aí é onde está acontecendo as maiores dificuldades e os maiores desafios. Mas como nós somos movidos a desafios, aí você viaja quanto que for que tiver que viajar, você faz o que tiver que fazer, perseguindo aquele objetivo. Eu não gosto muito de não alcançá-lo. Às vezes demora um pouquinho, mas se você fizer tudo certinho, mas aí passa, Luiz, volta àquela pergunta que você fez mais cedo, por que se investir em pessoas? Porque aí você começa a criar a sua cultura, e essa pessoa começa a entender o seu negócio, e aí começa a funcionar. Porque quando você não tem uma pessoa preparada, que não conhece a sua empresa, como é que ela vai vender lá fora a sua empresa? Né? Então, o maior desafio que eu tenho enfrentado é ultimamente atual. E como motivar esse time todos os dias?
Ou você é como se fosse uma liderança maior? Como motivar essa galera todos os dias? Primeiro você não motiva quem não já está. Você só levanta daqui. Você tem um motivo para a ação, que é a chamada motivação. Tem que ter um motivo para você ter ação. Ora, eu vou motivar uma pessoa que não já está motivada? Não vou. Mas se essa pessoa que você traz para o seu time, ela tem essas motivações, agora, vai ter o dia que ela está mais cabisbaixo? É normal. Muito normal. Nós somos seres humanos, temos sentimentos. Aí sim, aí você tem que trazer o cara e outra, verdade. Verdade. Olho no olho, verdade. Eu nunca gosto de... Eu brinco o seguinte, quando a gente vai contratar uma pessoa, eu gosto de falar a realidade, não diminuir, mas também não supervalorizar. Eu conheço muita gente que supervaloriza nas contratações. Isso é verdade. E não entrega. Frustrou o cara. Não. Essa é a realidade. Você pode ir até aqui, mas a gente começa daqui. A verdade em primeiro lugar. E aí mostrar as oportunidades. Difícil, Luiz, é você encontrar a pessoa ou as pessoas que queiram desafios. Esse é o momento do cenário. Por quê? Apareceu profissões que não existiam. Piloto de drone, que é isso? Realmente. Hoje, o nosso agro, o cara tem que ser técnico para pilotar uma máquina daquela. Não existia. Então, home office não existia. Hoje o cara fala, a tecnologia, o TI, hoje, a maior dificuldade é você encontrar profissionais nessa área. Porque não existia essa demanda. Hoje existe a demanda e é caro você contratar. Marketing também. Marketing. E o pessoal quer estar em casa. Muito embora já uma demanda, eu estava conversando até com o presidente da empresa, do Rio de Janeiro, ele e a filha, e a gente no almoço. E nós falando sobre essa questão do home office. Eu vi um estudo, não me recordo agora, de que as empresas estão, acho que quase poucas ainda têm isso, mas ainda poucas estão voltando. Estão entendendo que o home office não é mais necessário, e tem gente que acaba que é uma situação de ter muita disciplina. Você está em casa e você conseguir produzir igual você está no escritório. É complexo. Depende do que seja o produto que você trabalhe, desenvolva e tal. E aí esse senhor falou, não, eu acho que a gente não precisa mais deixar aquele pessoal 2 dias lá, não. Vamos deixar um. Então você está ouvindo o que a gente está falando aqui, que essa modalidade já está meio que em desuso, né? Então, assim, essa é a questão da motivação, de você motivar. O time precisa estar, né? Agora, você precisa mostrar a realidade com transparência. E isso acontecendo porque o líder, a equipe precisa acreditar nele. Se não acreditar, não adianta. Se você prometer e não cumprir, esqueça. Né? Vai virando motivo de chacota, né? Como eu conheço muito tempo no mercado, muita gente, eu já vi alguns apelidos aí, e tinha um dos que eu achei interessante, que eu quero chamar ele de promessa. Lá vem o promessa. Por quê? Porque o cara prometia tanto que tornou-se chamado de promessa. Então, Luiz, a motivação eu entendo, olha, são opiniões do Paulo, tá? Não é que é uma verdade absoluta. Que primeiro a pessoa tem que estar motivada. E aí você dá o up, você mostra as oportunidades e o cara vai. Agora, tem dias que você está desmotivado. Você, como líder, não pode estar. Eu até brinquei essa semana com uma sua situação difícil que a gente enfrenta. Eu falei, por mais que você esteja sofrido, você não pode transparecer para o seu time. Eu já passei perrengues grandes e pouca gente percebia. Mas eu sabia o que eu estava vivendo. Só sabia o Paulo que o Paulo estava passando. Exatamente. Então, assim, essa questão da motivação ela é muito importante partir de você. Né? E hoje a gente está numa velocidade
de carência de profissional, que cada vez mais cedo nós estamos promovendo pessoas mais jovens. Isso é uma responsabilidade muito grande. Para você não queimar um grande profissional do futuro no meio do caminho pela inexperiência. Às vezes eu comento muito, falo, cara, você é um cara super foda. Eita, vou cortar. Mas... Não pode falar, cara. Não, esteja à vontade. Mas, tecnicamente, tu és inteligente, tu é corajoso, tu entende de tecnologia como ninguém. Tu cria um dash, a gente discute sobre isso, né? Aí sim, a tecnologia, você não clica numa tela dessa, você olha tudo. Você coloca o que você quer. Você dá a forma que você quer. Mas quem tem que dar é você. Quem tem que usar a tecnologia é você. Eu quero ver toda a minha área que eu atuo, quero ver cliente, fornecedor, gestor, vendedor, eu quero ver marca, eu quero ver categoria. Tudo isso a gente tem e pode. Clique, você puxa. Mas tem que ser pessoas para fazer. E aí, essa motivação de pessoas jovens que você promove como líder, aí você tem uma responsabilidade de desenvolver essa pessoa. Né? Aí você vai pegar essa pessoa meio cabisbaixo, você vai pegar essa pessoa num dia de dificuldade. Eu falava mais cedo, tá até aqui os áudios. Graças a Deus, muita coisa eu escrevo e falo, que as pessoas às vezes dizem, rapaz, não é não, mas tá aqui. E que já me salvou de muita coisa. Mas, rapaz, disseram que tu disse isso, fez isso, eu falei, não, tá aqui. O que eu disse tá aqui. O mercado é difícil. E eu falava mais cedo para um jovem que vai se tornar um líder. Toda promessa de ser um grande líder. Mas é um jovem. E eu falei, ó, você vai ter que ter muita resiliência, você vai ouvir o que você não quer. Você vai engolir muita coisa, vai cuspir muita coisa, você vai ficar digerindo outras. Mas uma coisa é fato. Não subestime ninguém. Não tenha arrogância. Não tenha vergonha de dizer que não sabe. E tenha o time com você. Esteja presente. Esteja presente. E eu achei engraçado. Nunca mais eu tinha escutado isso. Mas eu estou ausente desse estado um tempo. Mas eu fui muito presente. Quando eu estava só com a Alagoas do Sergipe, eu era muito presente nesses dois estados. E esse menino não conhecia o estado e ele começou, como eu sempre gostava de fazer, do sertão ao litoral ou vice-versa. E ele falou, Paulo, rapaz, eu estive nessa região e encontrei um bom trabalho. Eu falei, pronto, eu já li para ele a região que eu conheço. E ele disse, o pessoal lembra muito de você. Aí eu falei, o fulano. Ele disse, são esses mesmos. Eu disse, por quê? Porque eu era presente. Mesmo estando ausente por questões de outras prioridades, né? Tudo é prioridade, mas você vai escolhendo as batalhas mais desafiadoras e mais urgentes, mas você deixa seu legado, você deixa sua marca. Quando você quando você mostra segurança para o cliente, quando você é verdadeiro, né? Então, acho que isso é o princípio básico da liderança. Se eu estiver errado, vocês discordem. Pelo contrário. Paulo, eu fiz uma conta, posso estar enganado, do tempo que o grupo tem, 37 anos, você tem aproximadamente 60% de vida do grupo, é o tempo que você trabalha no grupo. Eu não fiz essa conta, não é? Aproximadamente 60%. O que o Grupo Andrade tem que diferencia ele dos demais concorrentes? Determinação, persistência, disciplina, foco. Falou firme, foi. Pá! Uma coisa que eu observo, sabe, Paulo? A sua fala não é hesitante, você é firme. O seu perfil, você tem... Eu posso estar enganado, vou fazer que nem você, né? É meu ponto de vista. Né? Mas, assim, você tem objetivos claros e definidos. A sua fala não gera dúvida. Você é transparente na fala e nas atitudes. Parabéns. Às vezes até demais, viu? Que não pode, não deve. Tudo demais é exagero, né? Tudo demais é veneno, tanto até o próprio remédio. Mas eu não acredito, Ricardo, que você alcance
alguma coisa na sua vida se você não tiver a convicção do que você está fazendo. Você não acreditar no que você está fazendo. Dá vontade de desistir muitas horas? Dá. Não vou mentir. Apesar de que eu não tenho muito essas... Mas tem horas que você, às vezes, diz, meu Jesus, será que eu vou chegar lá, meu pai? Mas a sua convicção, o seu propósito te move, né? E aí você... Eu brinco muito com o Estado, que eu estou com um desafio bem interessante. Rapaz, você sempre cita o Estado, eu não vou mentir, não. Eu sou daquele povo que fica, por uma fofoca, eu fico no sereno. Mas você não pode... Quando ele fala o Estado, eu queria saber, às vezes fica aqui. E eu vou dizer para você depois. Aí eu falo, esse é o ano. Pessoal, o ano é esse. Aí vai acontecer uma coisa, aconteceu. Rapaz, mas vai ser o ano. Porque um foi ruim. Não foi o que eu queria, mas o que deve ser melhor. Isso é fé. Isso é fé. Né? E aí, persistência. Isso é um estado de espírito que você almeja. Aí você vai. Disciplina. E aí você vai passo a passo. Não é fácil, não. Mas é possível. Né? Tem uns ditados que a gente esquece às vezes, mas isso que é impossível ele é até você torná-lo possível. Né? E aí, para você tornar possível, tem que ter um pouquinho de sola de sapato gastada pelas estradas. Paulo, o Andrade estudou hoje na sua divisão de cosméticos. Tem quantas marcas? Quantos fornecedores, na verdade? De cabeça, para dizer assim, 100%, não vou dizer não, Mais mas ou menos. tem uns 40 e poucos fornecedores. Nós somos seletos para o segmento, sabe, Luiz? Sim, nós somos... Eu brinco assim, que às vezes você transforma você agrega dentro de um fornecedor que você já tem um faturamento, que às vezes você trazendo um outro, poderia ter mais dividido que agregar, mas aí você tem que ter nicho e você tem que saber, porque o mercado é oportunidade, né? Outra coisa importante, dessa mudança na tecnologia, dessa mudança no cenário, apareceram marcas e produtos que ninguém era inimaginável, né? Lá atrás. E o mercado que a gente vive de cosmético, ele é muito de inovação. Mulher é muito vaidosa. Mulher compra coisa que você se surpreende. Eu sou do segmento e cheguei na loja de cosmético. Uma vez eu cheguei na loja de cosmético e olhei um shampoo de R$150. O shampoo? Mas veja, calma. Calma. Calma, meu pequeno gafanhoto. Um shampoo. E eu olhei para a dona e falei, dona Socorro, esse shampoo a senhora vende, ele se vende muito. Aí eu vou e falo com outra indústria nacional, o shampoo é 400, 300. E vende. Então, assim, mudou muito. Então, eu falo, a gente tem varia nessa faixa de fornecedores, né? Varia aí 40 e tal, mais ou menos, mas se a gente for para o segmento de forma geral, é muito fornecedor, é muita marca. Muito fornecedor, e dentro do fornecedor tem vários SKUs. Aí vários SKUs, várias marcas. Eu estou falando em mercado, aí a gente está na ponta do iceberg do massivo, né? Se a gente for para o mercado profissional, que é isso que eu estou falando, o shampoo dos R$300, R$400, e vende. Se você for numa Casa Léa, por exemplo, você vê uma seção de produtos que chamam de profissional absurdo. A gente chega até no semi-profissional hoje. Mais ou menos. Vocês trabalham muito, quando o consultor de vendas vai vender, vende muito cosmético por unidade. 6, 12, 3, 4. É muito vamos dizer assim, no popular, miudeza, né? O pessoal chama. Como funciona essa operação para a logística separar 6 unidades de um produto, 3 de outro? Quando pensa que não, a nota tem 200 produtos. O conferente agradece. O motorista Tem alguma agradece. tecnologia? Eu fiquei sabendo que vocês têm uma tecnologia que facilita essa separação, né? O grupo tem um chamado mini loading, né? Que é uma automação que a gente tem ali uma quantidade dos SKUs que a gente trabalha. Não são todos, né? São os produtos de maior giro, né? E fracionado. Por que, Luiz?
o nosso segmento de cosmético e DEC, né? Não sei se vocês sabem, a nomenclatura do DEC é distribuidor especializado categorizado. Ele diz que nós precisamos estar em qualquer loja, de qualquer tamanho, com portfólio adequado para ela. E esse DEC, ele nasceu exatamente no sentido de entregar uma prestação de serviço diferenciada. Como? Antigamente só se vendia caixa fardo, né? E aí o pequenininho, por isso que o pequeno cresceu, porque a distribuição facilitou. E aí nós não vendíamos assim antes de ser DEC, né? Vendíamos algum item ou outro, mas imagine você separar a unidade de esmalte, Rapaz, separar a unidade nem me lembro de disso. shampoo, né? Então, assim, tem itens que não se separam, sabonete, dúzia, tal. Mas a caixa fechada dele vem 9 dúzias, dependendo da marca, 6, 8 tal. E aí, por isso que a gente tem esse trabalho, para que nós possamos chegar com um mix ideal em qualquer tamanho de loja. Aí tem sim essa automação muito interessante, que ela ajudou bastante a logística, né? Então, o que acontece? Há essa separação, o pedido vai para a hora de separação, o menino pega e já sabe onde que ele vai estar, coloca na esteira e ele automaticamente vai fazendo o processo, né? E depois ele vai para a esteira e desce nas docas. É assim, é maravilhoso esse negócio de tecnologia, você fica assim, impressionado. Ô, Paulo, Imagine, já tinha, um exemplo, a dificuldade da separação para entregar o pedido. o que é que tu chama a miudeza? A miudeza no popular. Agora, tem outra situação que eu quero lhe perguntar. Na última semana do mês, chega uma porrada de pedido para a logística separar. Que você deixa isso acontecer, né? Por que vocês só deixam os melhores descontos para a última semana, os fornecedores? Olha, veja. Qual a estratégia? Rapaz, Pessoal, os vendedores que me ouvem, essa pergunta foi o Luiz que fez, viu? olha só, Luiz. Engraçado, às vezes a gente acha isso, mas nem sempre. Agora você me fez pensar, será que o meu vendedor não está usando esse argumento mais cedo e está usando de uma muleta? Não, o cliente não quer comprar, ou é o próprio cliente que segura, depende do movimento. Veja, esse mês, por exemplo, é um mês meio que assim, todo fechamento de trimestre dá uma apertada, primeiro mês dá uma segurada, e como o mercado está muito instável e incerto, aí você, varejista, fica esperando o movimento na loja. E como a gente sabe que as 2 semanas, a primeira e a última, é onde acontece, Exato. aí é por isso que talvez os caras explorem muito mais. Mas isso a gente não gosta, porque é ruim para todo mundo, inclusive para a própria logística. O melhor do mundo seria 100 por 4. 25 minutos era o melhor do mundo. O faseamento é A utopia, né? Essa é a utopia. Que, em tempos bons, acontece mais equilibrado. Mas a gente tem que estar tendo esse cuidado e essa preocupação com essa fama que o mercado traz de liberar ações. Eu estava em reunião ainda há pouco com o nosso time de gestão e eu falando, gente, dia primeiro, a gente tem que estar com as ações na rua, manda e-mail para quem tiver, cobra quem precisar, mas automaticamente na primeira semana tu está recebendo a última. Já quebrou o ciclo. Aí a segunda semana, mais ou menos, a terceira semana já foi. E assim, cara, tá tão incerto que você não tem previsibilidade mais. É um bombardeio de oportunidades e às vezes não dá nem tempo de você analisar e comprar, porque fica todos os fornecedores, hein? Proposta, e sempre tem aquele fornecedor que ele é mais analítico, oferece isso, aí traz aquilo, e na última semana o tempo vai corrido. É uma coisa que acontece no mercado em geral. As melhores propostas sempre vêm na última semana. Agora o Paulo levantou o tema, que isso é bom que o supermercadista ele fique atento, porque nós temos hoje o inimigo número 1 das vendas, que são as rupturas, né? O Aloysio Lira diz assim, a ruptura é um câncer, né? E o que é que acontece? Você
lembrou uma parte que, lamentavelmente, as maiores indústrias do Estado é o próprio Estado e município. Primeira e segunda semana é do movimento. E assim, às vezes alguns supermercadistas, alguns clientes, independente do seu segmento, deixam faltar no momento do boom. A terceira, que o dinheiro já não gira, recua. A quarta dá o esquente. Mas observe, a pessoa fica sem comprar, aí compra na quarta, aí quando está chegando a primeira, resumindo, a gente chama acaba complicando toda uma operação. Acredito sim que o ideal seria fazer exatamente, apesar, né, é um sonho, mas da gente fazer pelo menos toda semana. E assim, às vezes o supermercadista, ou o varejo em si, é bom lembrar o seguinte, que ainda assim ruptura é um mal que deve ser evitado. Que essa ruptura você não consegue mensurar. Essa perda, você não mensura a perda pela ruptura, né? Luiz, lá no início você me falou sobre essa questão, na minha opinião, esse homem de venda sairia do mercado, né? mercado, se era abduzido. E aí eu lhe pergunto, você como um cara experiente no ramo de compras e tudo mais, o que você valoriza em um vendedor, o Luiz? Primeiramente, eu acredito que o consultor de vendas, o popular vendedor, ele nunca vai deixar de existir. Por quê? Através do vendedor e do comprador existe um relacionamento. Então, o vendedor ele consegue vender mais no olho. Eu posso simplesmente fazer o pedido no site, mas às vezes eu vou comprar só a quantidade que eu quero. Mas aquela categoria que, vamos dizer assim, tanto faz eu só consigo comprar se o vendedor fala, ok, eu tenho que positivar, eu tenho que colocar isso aqui para você ter uma condição, para ter um prazo melhor, aquelas estratégias que sempre é usado. Mas hoje, no meu ponto de vista, o consultor de vendas ele tem que ter plano de negócio. Ele tem que trazer plano de negócio. O que é isso? Trazer uma negociação, fazer um pós-venda, acompanhar se eu negociei um ponto, se o ponto foi executado, se eu negociei colocar no encarte, se foi colocado no encarte, se o preço acordado foi colocado no encarte, se ele passou para o promotor fazer a execução, acompanhar o estoque e principalmente quando a gente faz uma aposta no produto que não vende. Um exemplo, Rexona eu sei que vende, né? Se eu comprar um volume e colocar uma promoção, mas se eu comprar um sabonete específico, um shampoo desse, de 150, que você falou há poucos minutos atrás, 6 unidades eu comprar 60, eu tenho que fazer um pós-venda? Tenho que fazer uma execução, uma ativação? Como é que eu faço? Marketing e o time. Você tá vendo que esse cara não vai desaparecer? Rapaz, eu tenho que tirar o chapéu para o senhor. O senhor é fantástico. O senhor simplesmente aqui. Eu estava me contendo, porque assim... Tava com medo? Não, me contendo assim. Eu disse, rapaz, esse homem é fantástico. Ele pegou... jogou para mim. Não, jogou assim, o podcast, o entrevistado virou entrevistado. Assim, só que ele pegou um tema, eu quero deixar registrado aqui, nós estamos aqui com Paulo Bezerra, diretor do Grupo Andrade, e ele, numa sacada genial, de entrevistado... E ele fez a pergunta, e eu só olhando aqui, eu quero... Não é possível. Você se ligou. Rapaz, o senhor é fantástico. Meus parabéns. E eu acredito que também o comprador não vai deixar de existir. Eu acredito também que o jogo não deixa de existir. Não. Veja só, Luiz, você está... Foi uma pergunta, né, que saiu, mas porque eu quero exemplificar para você duas coisas. Que o mercado é difícil, não vou dizer que é fácil, não. Não vou dizer que o Paulo vai conseguir fazer ou qualquer um. Mas há um segmento que é muito mais fácil e previsível de trabalhar pela característica dele, que chama-se farmácia e perfumaria. Ele é mais, acho que já pela origem, e os produtos é melhor trabalhar. O meu negócio, no seu negócio cosmético, vai representar, quando é muitíssimo bem trabalhado HB, 10%, 8%. Então você olha para ele, você cota os curva A do A. Eu preciso ter um vendedor muito preparado para fazer o que você está dizendo. Levar para você a proposta, o portfólio, o mix ideal para você. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso desafio. E todo dia está treinando, todo dia está pedindo, todo dia está cobrando. Então, é esse cara que você precisa. Mas aí tem esse cara e tem uma ruma de outros que você acaba
que nem olha para esse cara e tal, e aí chega no final do mês e você vai precisar. Então, eu tenho um exemplo, às vezes as pessoas falam, mas o Paulo gosta muito desse canal. Eu gosto de todos e preciso de todos. Mas eu analiso cada um de sua forma. E tem um representante nosso, dentre tantos outros, mas esse é um caso específico. Por quê? Porque eu olho a região que ele está. Vamos lá. Ele está numa região do sertão. Remota. Renda per capita pequena. Chegou concorrente forte nessas cidades que não tinha. Agora, o que é que diferencia esse cara? Disciplina. Visita. Essa área não tinha um trabalho bem feito. E quando ele assumiu, tinha 30 mil de faturamento, ele me perguntou o que fazia. Eu disse, olha, primeiro, você não almoça com fulano. Já disse aí, não almoço com esse cara. E, segundo, faça mais do que está aí. E vá. Os clientes falaram, tu vem aqui toda semana, não vou te comprar, não. Não, vem aqui. Cara, esse cara tem o maior equilíbrio do faturamento dele. Esse cara bota um faturamento dentro dessa área aqui. Eu me pergunto, rapaz, como? É aqui de Alagoas. De Alagoas. Como ele faz? Tem outros, nós temos vários, graças a Deus. Mas é uns vários que eu gostaria de multiplicar por algumas vezes. O que é que ele faz? Ele acompanha tudo o que você está falando aí. A promoção, se chegou, está junto do... E eu digo direto pro meu time, gente, o repositor da loja, o promotor da loja, esses caras, nessa sessão nossa, eles são imprescindíveis. O dono da loja não sai para ir olhar se faltou um óleo capilar, não. Ele não sabe se faltou um shampoo, vai óleo, sei lá das quantas. Ele não vai. Agora, se faltar óleo, se faltar o básico, a cesta básica ali, aí sim ele vai. Então, isso depende muito da gente. Por isso que você, a pergunta que eu fiz para você, exatamente para entender, para aprender com você o que é que você queria, para mandar um profissional mais preparado para lhe atender. Paulo, Não que os meus não sejam, pelo contrário, são muito bons. Isso não, assim, por sua curiosidade, vai ser tema de reunião não, que o Luiz falou, né? Não, Não, né? Tá tudo bem. não. Luiz, você é fantástico, viu? Paulo, ainda lembro do shampoo de R$ 150, eu fiquei pensando, que eu uso uma marca 3CM. Sim. Eu uso, e assim, o pessoal Muito bom. tem o cabelo, eu disse, olha, eu não tenho, aqui não tem magia, né, de cinema, tem, o segredo é o seguinte, eu vou lá, compro 3CM, cabelos escuros. Bom, mas não era essa a pergunta, né, que eu fiquei pensando. Não, só 3CM. Paulo, como é que hoje o grupo, ou a distribuidora Andrade, ele constrói e mantém fidelização de seus clientes? Olha, primeiro você precisa ter um histórico muito consolidado, né? E atender respeitando as diretrizes que o mercado lhe pede, né? Nós tentamos ser bons executores das estratégias, né? E outra é tentando encontrar esse profissional que o Luiz deseja para fazer isso que os Luiz do mercado esperam, né? Que é um profissional preparado, atendendo e entregando o que ele precisa, na quantidade, no preço, né? Então, assim, a gente tem um pacote de benefícios que faz com que o cliente... Uma coisa interessante hoje, falávamos com o fornecedor que a gente não tem uma estratégia ainda assim, bem definida, estamos ainda num processo de início de trabalho, e o meu gestor falou para o fornecedor, rapaz, a gente está abandonado, a gente está sem produto, o cliente procura os nossos produtos, a gente não tem. Aí eu falei, rapaz, e eu calado. Quando ele terminou, eu falei, rapaz, vamos olhar o lado meio cheio. Que bom que com tudo isso, o cliente ainda pergunta se eu tenho o produto. Imagina quando eu tivesse produto com regularidade. Só que vender sou eu. Porque eu estou com todo esse problema. O cliente pergunta. Então, naturalmente, quando eu tiver com o estoque regularizado, eu não deixar faltar. Eu estando próximo desse cara com a visita certa, eu vou estar muito bem, né? Então, Ricardo, eu acredito que ter marcas relevantes não se discute, isso é imprescindível, mas ter profissionais preparados, capacitados, entregando o que promete,
cumprindo o que promete, né, de preferência. Eu acho que esse é a receita de você se manter, né? E outra, buscando sempre inovar, sempre estar junto do fornecedor, sempre estar atual. Então seria o que o Luiz falou e tendo mais essas outras características. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Inovar, fazer o pós-venda, né? Acompanhar. No seu ponto de vista, quando você seja vendedor, seja gestor, o que você mais admira num profissional de vendas? Eu acho que é o espírito do incerto. Rapaz, que espírito é esse? É incerto? Qual é o espírito do incerto? É você sair de manhã, saber que você vai ouvir um monte de não, mas você vai. Ou essa? Né? O espírito do incerto. é mesmo. Eu não sei se eu só sei que eu ligo a chave do meu carro, da minha moto, ou do que é que eu vá, mas eu tenho uma fé que me move de ir. Claro, eu estou sendo até um pouco exagerado do incerto. Claro que você vai, uma pasta que você sai de qualquer empresa que se preze hoje do nosso estado, que temos várias, você não vai voltar sem vender. Mas você, às vezes, não vai vender o que você queria, ou o que você planejou, o que você esperava. Né? Então, esse espírito do vendedor de otimismo, de confiança, isso é alguma coisa que move você. Porque, e quando está na minha modalidade, na minha equipe de Alagoas Sergipe, que são representantes, né? Eles são empresários deles, para eles, empresa deles. Então, logo tem alguns que não vai ou alguma coisa, mas os meus, graças a Deus, todos vão para a rua e todos têm êxito. Mas há dias bons e há dias ruins. E eles estão lá, na luta, todo dia. Então, isso eu admiro muito no profissional. E aí tem N profissionais, né? Tem um cara mais extrovertido, tem um cara mais analítico, tem um cara planejado, tem um cara que é meio de última hora e desenrola, mas que chegam nos mesmos objetivos. Eu acho que isso é uma característica muito forte. Estamos aqui com Paulo Bezerra, diretor comercial do Grupo Andrade. Paulo, nesse longo da sua vida, qual foi a experiência mais marcante que você já teve? Profissional, pessoal? Pode ser ambos. Ambos. Eu acho que eu tenho, assim, eu sou meio que sentimental, né? E guardo muitas coisas, mas eu fiquei muito quando a minha filha do meio nasceu, a Laira, ela nasceu limítrofe. E eu fiquei por uma noite lá acompanhando eu e ela, né? E isso me marcou bastante, né? Me marcou bastante. Eu amo minhas filhas, né? Inclusive, vou ser pai novamente de outra menina. Parabéns. Isso. Que Deus abençoe. Depois de tanto tempo nessa correria, ainda tive tempo de fazer menino. Né? Namorava, hein? Acho que meus amigos disseram foi um susto aí, mas está tudo bem. Está valendo. Então, assim, e profissionalmente, sabe, Luiz, você alcançar, quando você olha para trás, para a história que te trouxe até aqui, aí você tem que se orgulhar de você. E uma coisa que, assim, parece que foi ontem, e para mim, todo dia é um novo dia. Cara, a gente usa muito essa questão de tempo, de trabalho, mas isso para mim é só um número que está lá. Cara, se amanhã eu não acordar motivado de olhar meus e-mails e responder se for preciso sábado, domingo que seja, que segunda eu não vá para a rua, seja para qualquer lugar, dos extremos de qualquer estado, o que eu farei segunda? Vou pegar a estrada. Isso orgulha você de ter essa vontade de principiante. Né? Então, assim, às vezes
eu falo assim, eu brinco, sou muito brincalhão. E eu falo, rapaz, esses meninos hoje não têm a energia e a disposição que eu tenho, não. Lógico, a experiência faz com que você adquira isso, né? Mas hoje esse segmento está cada vez mais seleto e nós estamos com cada vez mais dificuldade de recrutar profissionais jovens que queiram fazer. E já era previsto, né? Já estava meio precificado que o cenário ia dificultar de encontrar profissionais. As empresas têm essa dificuldade. Por alguns motivos, né? O governo facilita muita coisa, cria um bocado de gente que não quer trabalhar mesmo, né? Surgiu muitas profissões que não tinham. Então, assim, essa nossa profissão, olhe que para você encontrar meninos novos, entrando no mercado por essa porta de vendas, está um pouquinho mais escasso. Não que não tem, tem e vai ter mais, né? Mas não está tão fácil. Você sabe disso. Verdade. Paulo, nós estamos chegando ao término. Luiz, mais Me deu satisfeito. Já? Você vai passar a noite aqui. Nós temos. Mas o produtor quer ir dormir. Desculpa aí, Mas brother. o mais importante de Desculpa. tudo, Paulo, é assim, hoje nós tivemos aqui aulas sobre, por mais que a gente aprende, mas a pessoa para ensinar ela tem que ter duas coisas. Eu vou fazer que nem você, esse é meu ponto de vista. Autoridade, dominar o assunto, e propriedade. E você tem ambos. Nós vimos aula hoje sobre vendas, técnicas de vendas, vivência de família, ensinamentos do pai. Nós vimos, né, Luiz, e ouvimos que a importância de gerir hoje um grupo, que é o terceiro no Nordeste, se não me engano, o primeiro agora, o terceiro no Nordeste, e o oitavo ranking nacional, se não me engano. Você pode me corrigir, por favor? Não. Isso aí. Não acredita, não. Não, né? E assim a gente viu um rapaz que veio do sertão, um sertanejo que tinha sonhos. E esses sonhos, ao vir em Arapiraca, começou a realizar, constituiu família e, apesar de tudo, ainda assim disse, eu estou vencendo diariamente. Essa é uma percepção que tivemos. E, pois não, pode ir. Sertanejo com orgulho, viu? Com muito orgulho. Pode ter certeza que quando eu não estou trabalhando em viagens ou a compromisso, eu estou lá. Fala a cidade, fala a cidade. Olho d'Água das Flores, a sua terra futura. Minha terra. Não é assim, Ricardo e Luiz, eu acho que você aprende todo dia. Hoje a gente tem pessoas que nossos filhos já sabem o que é desde pequenininho. À época eu só tinha um desejo de crescer profissionalmente, de alcançar meus objetivos. Eu sempre fui um sujeito sonhador, falo sozinho, penso muita coisa, né? Mas o que ia se fazer? Eu só sei que eu gostava de vendas. Eu só sei que eu gostava de negociar, seja o que fosse, né? E aí porque assim, hoje diz o seguinte, o líder nasce. Não. Você tem as aptidões, mas você precisa ser trabalhado, né? Agora, tem gente que já tem uma veia, isso vai facilitar demais. Porque tem gente que não tem nem gosta, que não é fácil, é chato. Lidar com gente é desafio todo dia, né? Mas eu espero ter contribuído, né? Foi uma coisa maravilhosa, rápida. Nós vamos ainda passar as considerações finais para você, viu? O entrevistado sempre, ele aqui é a peça... você que nos ouve, as pessoas que já passaram, hoje nós estamos com o Paulo Bezerra, diretor comercial do Grupo Andrade, vocês são as pessoas mais importantes. É vocês que abrilhantam esse sonho que começamos, né, Luiz, eu e você. É vocês que, quando se predispõem a vir, nos dá a honra de ter a presença de vocês, de ouvir essa vivência, de ouvir coisas que eu nunca imaginaria que eu ouviria. Eu conheço você já tem anos, mas não conhecia esse outro lado, tá? Mas a gente vai passar para você. Agora a gente vai fazer tipo um bate e volta. Perfeito. Tá certo?
Eu vou fazendo algumas perguntas para você, tá? E queria que você, na sua percepção, o que você acha, tá? Primeiro, no primeiro TRI, janeiro a março, nós estamos indo para o segundo TRI. Mas no primeiro TRI, se você fosse linkar coisas que você aprendeu, ou chamou sua atenção, ou acendeu aquela luz de, olha, tem que ser revisto a estratégia. O que podemos aprender na visão do Paulo Bezerra com o primeiro TRI desse ano? Precisamos ser muito mais analíticos e, se possível, acho que dar uma repaginada em todo o plano para frente, com mais diagnóstico preciso. É você entender mais. É você... Por que não veio e o que aconteceu? É você tentar ser mais planejador. Então, esse seria o maior ensinamento do primeiro TRI desse ano. Mostrou para a gente que, para mim, que a gente tem que ter mais planos estruturados e buscar alternativas diferentes. Paulo Bezerra, o que é que uma empresa deve ter? Pessoas preparadas e gostando do que faz. Senão, você não vai andar. Se você não tiver com pessoas que queiram fazer, que estejam preparadas para fazer, com motivação para fazer, você não alcança os seus objetivos. A empresa tem, mas o que uma empresa não deveria ter, na sua visão? Eu acho que pessimismo, negatividade, reclamações, acho que isso aí não agrega em nada. Nós vamos começar o nosso quadro agora. E agora, gestor? Se vira. Não, é porque tem assim, se vira gestor, nós vamos fazer uma coisa mais suave, né? É um quadro dentro do podcast, viu? Isso, viu, já? Pode escolher ou não, toda semana muda. Mudar o nome, senão vai ficar. E agora, gestor, eu vou te fazer algumas perguntas e eu queria que você me dissesse, vou dizer sempre duas palavras, você escolhe a que você achar mais forte, ou não seria forte, mas o seguinte, a pergunta é essa: quais as habilidades mais importantes que uma pessoa pode ter para vencer na vida? Eu vou sempre citar duas palavras e você escolhe uma. Estamos alinhados? Perfeito. O shampoo ainda não esqueci, não. R$150. Rapaz, fiquei preocupado. Vamos lá. Paulo Bezerra, das habilidades mais importantes para se vencer na vida, disciplina ou criatividade? Disciplina. Disciplina ou empatia? Disciplina. Disciplina ou curiosidade? Curiosidade. Disciplina ou capacidade de liderança? Capacidade de liderança. Liderança ou humildade? Apertou, né? Que eu gosto das duas. Mas é só uma, né? É, Eu estou com liderança. liderança. Liderança ou autocontrole? Para o momento atual, para o cenário, autocontrole. Liderança ou organização? As duas, mas a liderança vai prevalecer. Liderança ou comunicação? Todo líder tem que ter comunicação. Comunicação. Comunicação ou persistência? Persistência. Persistência ou inteligência emocional? Inteligência emocional. Persistência ou autoconfiança? Autoconfiança. Persistência ou audácia? Audácia. Persistência ou coragem? Coragem. Coragem ou trabalho em equipe? Trabalho em equipe. Coragem ou automotivação? Automotivação. E, por último, coragem ou otimismo? Ambos, mas otimismo sempre. De tudo o que eu falei aqui, tem alguma coisa que deveria ser acrescentada no seu ponto de vista? Não. Apenas essas conjunturas que você trouxe, para mim, ela se entrelaça. Um líder precisa ter quase tudo isso. Mas que você não é perfeito, é mentira se falar que é. Não se tem tudo isso numa única pessoa que ele não deixa escapar. Mas liderar tem que ter coragem, tem que ser otimista, tem que ser persistente. Sem disciplina isso não funciona. Acho que
na minha opinião, e o que eu tento prezar por isso, né? Ser um líder simples, com empatia, né? Com humildade sempre e querendo o todo. Não é nós, somos nós. Não sou eu, somos nós, né? O líder, a equipe prevalece, né? Eu não gosto de tirar foto só do resultado bom e depois tirar foto do resultado ruim junto com o time, não. Tá bom é todo mundo, tá ruim é todo mundo. E superação é a palavra que A superação. a superação. Perfeito. Então, esse quadro, como é o nome agora, Luiz? Se vira, gestor. Como tá lembrado, já não? E agora, gestor. Tá. Paulo, numa palavra, como é o nome da sua esposa? Desculpa eu perguntar. Lidiane. E seus filhos ou filhas? Eu tenho filha. Tenho a Lívia, a Laíra e a Valentina. O nome da sua esposa é? Lidiane. E está chegando a Maria Alice. Que Deus abençoe. Lidiane, Maria Alice que está chegando, Lívia e outra menina. Suas filhas e sua esposa numa palavra. Motivação. Se nesse momento a Lívia e suas filhas estivessem aqui e essa pessoa fosse essa câmera e você olhando nesse momento, o que você diria a elas, olhando para cá? Que ela é a razão, elas são a razão de eu estar aqui e fazendo o que eu faço. Eu faço por elas. Paulo, Grupo Andrade numa palavra. Rapaz, metade da minha vida. Se você pudesse mandar uma mensagem para todas as famílias do mundo, que mensagem seria? Que nunca percam a fé. Que persistam, que acreditem e acreditem nas pessoas. Por mais que você se decepcione às vezes, mas você nunca vai fazer nada sozinho. Por mais que você não queira, você nunca vai fazer nada sozinho. Impressionante, eu sou um sujeito individualista, viu? Mas no meu CPF, no meu CNPJ, eu não sei fazer nada sozinho. Às vezes eu digito um e-mail e eu chamo algum pupilo dos meus e falo, rapaz, tá bom? Se ele não tiver alguma coisa, pode ficar à vontade. Né? E é de verdade, não é para o cara falar, não está ótimo, não. Não, Paulo, tá lá, vamos ajustar. Perfeito. E Deus, Paulo? Tudo. Paulo Bezerra, numa única palavra, essa palavra é a sua maior virtude. Perseverança. Paulo, se você pudesse, vão ser 2 perguntas, tá? 3 para encerrar, te prometo isso, tá? Se você pudesse voltar 20 anos atrás, a voltar, no caso seria 2005, e você pudesse dar um conselho a si mesmo, ao Paulo de 20 anos atrás, ou Paulo mais jovem, que conselho seria? Rapaz, eu acho que seria alguns. Seria só um não. Esteja à vontade. Eu acredito que eu deveria ter sido um cara mais cauteloso. Um cara mais prudente em algumas decisões. Em algumas situações, né? Mas, como meu pai dizia, que o si só anda atrasado, né? Eu prefiro agora olhar para aquele Paulo de 2005, dizendo que não vou fazer mais o que o Paulo de 2005 fez. E não vou fazer mais. Porque eu errei, onde eu errei, eu não quero mais errar. Paulo, se você estivesse num banco de uma praça e você pudesse sentar com uma pessoa que não está mais nessa vida mortal e você pudesse conversar com essa pessoa durante 5 minutos apenas, quem seria essa pessoa e por quê? E essa é fácil, né? Claro, meu pai. Seu Moisés. Eu acho que eu tive um sonho outro dia, acho que conversando com ele assim, mas no final não dava para entender muito bem, não. Mas eu não teria outra pessoa no mundo que eu pensasse que não fosse ele. De jeito nenhum, nunca. Tenha que ser ele. Merecido. Paulo Bezerra, o que é a vida? Uma dádiva. Uma
coisa maravilhosa que a gente não explica. Quem explica? Uma coisa que você não... Você se pergunta assim, você fala, meu Deus, o que é isso? Então, como eu falei para vocês, eu não sou um cara, assim, aquele praticante fervoroso, né, e tal, mas, ultimamente, eu tenho sentido uma presença de uma coisa que é superior. E a nossa vida, eu acho que a gente faz tanta bobagem, né? Passa tanto tempo, perde tanto tempo com coisas fúteis, né? E só o tempo, a experiência vai te mostrando quanto você tem que se preocupar com isso, né? E a vida, para mim, é uma dádiva. Antes de passar as considerações finais para você, né, e para o meu amigo, irmão e sócio Luiz, eu quero agradecer, Paulo, mais uma vez por você ter aceito o convite. Eu sei da sua agenda, 3 estados não é fácil, como diz, é uma ruma de gente. São, como o Luiz perguntou, são mais de 40 fornecedores que no final estão sob sua gestão. Existe gerente de venda, existem supervisores, gerente de áreas, mas a sua disponibilidade em vir, saiba que, e primeiro, a gente se sente a palavra honrado, e segundo, o quanto foi bom ouvir você, conversar com você. Confesso, não conheci esse lado, fiquei muito assim, eu não diria impressionado, mas eu saio edificado com a sua vivência e seus direcionamentos. A você, de coração, muito obrigado. Paulo Bezerra, somos gratos aqui por sua presença, como o Ricardo falou, um tempo que você disponibilizou para vir aqui e bater esse bate-papo, muito enriquecedor, né? Não tem preço, não é verdade? E a sua belíssima história de vida, tanto pessoal como profissional, eu acredito que tanto nos inspiram, como vão inspirar outras pessoas que vão assistir esse episódio. Muito obrigado. Cara, eu não tenho palavras para agradecer. E veja, Ricardo, assim, agenda e isso são prioridade, a questão de você querer. Eu não tenho tempo, não. Tempo é prioridade, né? Por isso que eu te pedi um tempo, me botei na minha agenda naquele dia e fiquei acompanhando. Eu falei, nesse dia, a minha agenda à noite não tem negociação, eu tenho que cumprir, né? Tanto que eu cheguei 8 horas, eu falei, rapaz, vou nem abastecer o carro, porque eu não quero atrasar, né? Mas dá para chegar no posto. Eu encontrei o Paulo aqui na porta, Luiz. Cheguei 8 horas. Então, assim, eu agradeço a vocês, foi uma conversa muito, muito interessante, né? Muito produtiva, e eu espero de ter contribuído e ter atendido o que vocês mais ou menos imaginavam, né? E que de tudo isso, se 10% do que nós falamos aqui agregar alguém, a gente já fica muito feliz. Temos que cumprir aquela frase do início, né, Ricardo? Isso. Temos que servir. A liderança precisa servir. O ser humano precisa servir. O mundo precisa mais disso, né? O individualismo está muito grande. O capitalismo está muito grande, né? É lógico, claro, é evidente que é demagogia falar que a gente não quer crescer, não vai crescer, e vamos crescer, pessoal, profissional, né? Mas olhando para o próximo sempre, porque somos pessoas, fazemos com pessoas e só vivemos com pessoas. Sozinho você não vai viver, não. Você vai viver, mas você não vai avançar em nada. Você não aprende consigo mesmo, você aprende com o outro. É isso. Fantástico. Eu sei. Eu vou fazer, e hoje nós sempre encerramos com uma frase sempre de um autor. E sempre eu cito autor que já faleceram. Em respeito ao nosso convidado, eu vou citar um autor que está vivo. Chama-se Celso Pessoa. Ele assim o disse: os nossos valores são inegociáveis. Até a próxima, pessoal. Obrigado, Paulo. Obrigado. Valeu, Paulo.